Olá, alunos do terceiro ano. Sou a professora de artes Eliane Eugênio Lopes. Hoje falaremos sobre cubismo parte 1. Observe aqui ao fundo que nós temos duas imagens de paisagens ao ar livre. Então, quais as diferenças entre as duas? Vocês conseguem observar? Então, vamos lá. A primeira imagem que temos aqui é do artista francês Paul Cézanne. A segunda imagem é também do artista francês Claude Monet. Os dois trabalhavam juntos em exposições, que deu origem, ao movimento artístico impressionismo. Então, o pilar, das obras dele era o ar livre. Só que Paul Cézanne, ele se destoava dos outros colegas, porque as suas obras, tinham cores mais vibrantes, mais fortes, tinham os contornos mais nítidos e grossos, e as formas levemente geometrizadas, com linhas sólidas e às vezes retas. Então, Cézanne é responsável direto pela influência ao movimento artístico vanguarda, conhecido como cubismo. Cézanne dizia que no futuro seria um dos fundamentos do movimento cubista. Então, Cézanne, ele se utilizava de cilindros, esferas, cones em suas obras. E também, como falei a vocês no outro momento, das cores vibrantes. A origem do cubismo se deu por Pablo Picasso. Vocês sabiam disso? Então, Pablo Picasso foi um dos fundadores e considerado um divisor de águas da história da arte do século XX, valorizando figuras geometrizadas que fogem da perspectiva. Picasso se inspirava nas ideias de Cézanne. Juntos eles fizeram a visita à Gruta de Lascaux e também ao Museu do Homem, em uma exposição de artes africanas. Depois dessa visita, ele conseguiu criar seu próprio estilo, onde ele criou a obra Les Demoiselles d'Ávila. Então, aqui nós vemos uma máscara africana e as grutas. Eu acho que vocês já ouviram falar nas artes, nos primeiros anos de artes, sobre a arte rupestre. Então, ela é muito importante até hoje, em todos os sentidos. Então, a arte primitiva, com seus tons terrosos, e a arte africana com suas máscaras expressivas e impactantes, foram fundamentais para o estilo de Picasso. Então, foi daí que ele começou a criar a sua arte no tom cubismo. Na nossa próxima imagem aqui, nós temos esta obra que foi exposta ao público em 1907, mas causou muita onda de críticas negativas, porque as pessoas que a liam não entenderam muito bem aquilo que Paul Cézanne queria transmitir com esta obra. Então teve uma crítica negativa e ele teve que retirar o seu quadro, um quadro muito grande de 3 metros e poucos, e levar de volta para o seu ateliê, onde ficou coberto ali por mais de 30 anos. Mas um de seus amigos, Matisse, com o passar dos anos, viu que esse cubismo já estava em alta e ele
sua obra para o ateliê, onde se deu, né, onde até hoje é considerado um marco da história da arte moderna. Então, 9 meses de estudo foram necessários para que os artistas jovens pudessem compor o que seria hoje, né, que seria um quadro que rompeu com o jeito de fazer a arte no início do século passado. Então, nós temos lá o quadro Les Demoiselles d'Avignon, né, ou simplesmente Senhoritas de Avignon, que foi um marco da história da arte. As formas das mulheres representadas não são curvas, são retas, né, geometrizadas, as cores escolhidas são os tons terrosos, e tanto chamam a atenção a visita às grutas, né, que foi aquela visita que Pablo Picasso fez às grutas, como falei para vocês sobre a arte rupestre, né? E o rosto das mulheres, que são claras influências das máscaras, é o que podemos observar nestas imagens. Então, o cubismo, ele se divide em 3 fases. Então, nós temos a primeira fase, que ela ocorreu em 1907 a 1909, como a fase pré-analítica. Então, essa por causa de grande influência de Paul Cézanne, esse período é também conhecido como período cezaniano. Depois nós temos a segunda fase, que ocorreu em 1909 e 1912, e é conhecido como fase analítica, né? Nesse período, a fragmentação e reconstrução de objetos são valorizados, sendo a prática resultante da visão multifacetada dessa fase anterior. Depois temos também a terceira fase. A terceira fase, que ocorreu em 1912 a 1914, e é chamada fase sintética. Então, nessa época, ocorreu um retorno figurativo e adição de cores mais fortes. Esse período é marcado por distanciamento daquela fase anterior. O cubismo, ele teve uma grande influência no Brasil, com a Semana da Arte de 1922. Então, marcou o início de movimento no Brasil, com o objetivo de chocar a sociedade brasileira. Tá? Então, essa época foi conhecida pelos trabalhos de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, Cândido Portinari. Então, estes foram os artistas que se inspiram neste movimento. Mas não acabou por aí. A força artística que se inspiraram nesse movimento esse movimento cubista foi além da pintura e da escultura, influenciando também o design e na arquitetura. Pessoal, é só isso por hoje. Da próxima vez falaremos mais sobre cubismo. Obrigado e até a próxima aula.